Olá, estamos novamente aqui para dar continuidade aos nossos estudos sobre as marcas no seio. São os estudos que nós estamos dando continuidade com a turma dos adolescentes. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que faz parte da vida de todo ser humano. Só que alguns não levam tão a sério assim. Então a gente vai pensar hoje sobre o seguinte tema: fidelidade ao alcance. Para pensarmos em fidelidade ao alcance, é preciso considerar o que significa esta palavra. O que é então fidelidade? O que significa isto? Vamos consultar então os nossos dicionários da língua portuguesa para ter essa definição bem específica. Olha o que aqui diz o dicionário. Fidelidade, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. Lealdade. Constância nos compromissos assumidos com outrem. Bem, se a gente pensa em constância nos compromissos assumidos com outrem, quem seria esse outrem? Nós podemos pensar na fidelidade relacionada, por exemplo, a um amigo. Nós podemos pensar a fidelidade relacionada a pessoas que se relacionam amorosamente. Um casal. Nós podemos pensar em fidelidade na família, mas existe uma fidelidade que esta de fato acontece de modo soberano, inquestionável. É a fidelidade que Deus tem para conosco. Vamos analisar o texto bíblico. Diz assim, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se levarmos em consideração, por exemplo, a relação entre amigos ou entre colegas ou familiares, poderemos levar a sério, literalmente, a fidelidade? Seria um amigo ou um colega tão fiel quanto Deus? Para a gente levar em consideração a fidelidade de Deus, qual é o alcance dessa fidelidade, nós vamos tentar analisar o caráter de Deus. Deus é um ser que nunca muda, ele jamais falha, não mente, é verdadeiro e cumpre sua palavra. Será se analisarmos qualquer que seja o ser humano, encontraremos esta constância, este caráter? Vamos analisar um a um. Primeiro vamos pensar sobre a mudança. Será se Deus muda? Ele foi um antes e hoje ele é outro? A fidelidade que ele teve para com o povo de Israel, ele deixou de ter para nós que vivemos hoje no século 21? Olha o que o texto bíblico, lá em Tiago 1,17 diz. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há sombra de variação. Ele sequer pensa em mudar o seu comportamento em relação a nós, seres humanos. Nós, ao contrário disso, temos uma personalidade que vive sempre em mudança. Nós somos inconstantes. Por isso, é difícil considerar que uma relação entre dois seres humanos seja totalmente fiel, seja lá qual ela for. Como eu falei anteriormente, entre amigos, entre pessoas que são casados, enfim. Vamos pensar em mais uma característica de Deus. Faz parte do caráter de Deus não falhar. Ele jamais falha. O que nos garante isto? A sua própria palavra. Está escrito lá em Sofonias 3:5. Vamos ver o que diz a palavra. O Senhor é justo no meio dela, e ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Nunca falta. Ou seja, quando nós estamos em meio a uma situação de desconforto ou precisando de alguma coisa, muitas vezes nós nos questionamos: onde está Deus?
ele falhou comigo, ele não chegou no tempo certo. Tem até um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Isso é uma mentira. Ele nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa, porque essa hora certa nem sempre é a nossa. Vamos ver mais uma característica do caráter de Deus. Ele não mente. 1 Samuel 15, 29 nos diz o seguinte: e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Preste atenção, se Deus fosse como nós somos. Dizemos uma coisa, combinamos uma coisa com um amigo, com um parente, e depois dizemos, não quero mais, não vou mais, me arrependi. Pense se Deus agisse assim conosco. Te promete uma coisa, você tem certeza daquilo, daquela bênção que você está por receber, e de repente, no meio da caminhada, ele diz assim, não vou dar mais. Então, Deus não é esse ser que mente ou que se arrepende. Vamos analisar mais uma característica que diz respeito ao caráter de Deus. Esse Deus a quem nós servimos, ele é verdadeiro. Salmo 119, 160 diz o seguinte: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, Deus é verdadeiro e a sua palavra, por conseguinte, verdadeira também. Algumas pessoas dizem que toda verdade é questionável. Para a gente, não. A verdade que é a palavra de Deus não é questionável. Esse Deus que não falha, que não muda, também não é questionável. Vamos ver mais uma característica. Deus cumpre a sua palavra. Números 23, 19 nos traz a seguinte mensagem: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então ele é o ser que cumpre aquilo que prometeu. Então preste atenção. Se nós formos analisar esse caráter de Deus, a fidelidade que nós tanto almejamos, que nós tanto esperamos para as nossas relações sociais, ela só se faz concreta com esse Deus. E nenhuma outra pessoa, por mais íntima que seja, por mais confiável que seja, você terá plena fidelidade para com você. Só em Deus é que nós encontramos isso. Então, como é que nós podemos fazer para manter essa fidelidade com Ele? Será que é uma via de uma mão só ou é uma via de mão dupla? Precisa ser, sim, uma via de mão dupla. Para que haja fidelidade entre uma relação, é preciso que ambas as partes sejam fiéis. Nós percebemos aqui, a partir do caráter de Deus, que todos esses aspectos nos levam a entender que Ele, sim, é um Deus totalmente fiel. E nós? Será se nós somos fiéis para com Ele? Então fica-nos uma pergunta. Como manter um relacionamento íntimo e fiel com Deus, que é tão perfeito? O que é preciso para que eu, ser humano, pecador, que erro a todo tempo, consiga ter esse relacionamento sadio, duradouro, íntimo e fiel com esse Deus soberano? Vamos analisar então como deve ser ou como é o caráter de um cristão. Vamos levar em consideração alguns aspectos para que essa relação se mantenha íntima. Como deve ser o caráter cristão? Como eu devo proceder para ter essa relação íntima com Deus? Eu preciso reconhecer o meu pecado. Vamos ver o que diz a palavra. Reconhecer o meu pecado, arrependendo dos meus feitos, odiando a mentira, amando a verdade e cumprindo a sua palavra. Se eu levar em consideração todos esses posicionamentos que eu, enquanto cristão, que eu, enquanto servo, enquanto pessoa que fui resgatada do pecado,
conseguir me comportar desta maneira, de certo, eu terei uma relação de fidelidade com Deus. Ele comigo e eu para com ele também. Olha o que diz o texto bíblico. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Olha o que a palavra de Deus diz. Ela está se referindo a nós como amigos de Deus. Então, nós devemos ter essa relação com Ele, uma relação de amizade. Mas para que essa relação seja perfeita, duradoura, é preciso que eu não esqueça o meu comportamento, se não está ou se não é correto diante desse Deus fiel e que não muda, precisa ser moldada diante do seu caráter. Observe novamente. O que eu preciso fazer? Reconhecer o meu pecado, arrepender dos maus feitos, odiar a mentira, amar a verdade e cumprir a sua palavra. Só dessa forma eu conseguirei me relacionar de fato com esse Deus que nos ama tanto. Observe se Deus fosse imutável e olhasse para o nosso caráter pecador. Se ele se posicionasse como nós, como seria essa relação? Se a cada erro que nós cometêssemos, Deus mudasse o seu comportamento, o que seria de nós? Então é preciso que tenhamos em mente, sim, somos pecadores, porque aquele que diz que não tem pecado, a própria Bíblia vai dizer, é um mentiroso. Então, essa lição, essa pequena reflexão, nos mostra que, diante de um Deus que tem um caráter totalmente imutável e que se mantém fiel diante dos nossos posicionamentos, nós precisamos nos moldar, nos modificar para ter uma relação de fidelidade com esse Deus que nos ama e que cuida de nós, independente de sermos ou de não sermos fiéis, porque nada podemos fazer para que Deus nos ame ou que deixe de nos amar. Depende somente dele, certo? Mas nós devemos, sim, nos moldar a ele. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos trilhar esse caminho em busca da fidelidade, porque a fidelidade, sim, está ao alcance de todo cristão que se arrepende e que se coloca nos pés de Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Amém.